Paz do Senhor aos irmãos. Amém. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Como disse o Lucas, ontem nós estivemos lá em Lisboa com o pastor Isaías, foi muito bom. E eu raptei o pastor Lucas de vocês, né? Estou quase que 20 horas por dia com ele, né? Estamos dormindo pouco e andando muito, mas graças a Deus está sendo bom tempo. Nós estamos ocupando esse tempo para conversar do reino de Deus. Até hoje, Lucas, a Edneia chegou lá no quarto do hotel e falou para mim assim, é interessante, né? Porque quando as mulheres se juntam, elas conversam muito sobre as coisas delas. E eu acho que um homem não fica muito, assim, confortável quando tem 2 ou 3 mulheres conversando os temas delas, se elas estiverem sozinhas, se ele estiver sozinho junto com elas. Mas eu estou vendo agora que é o mesmo com as mulheres, porque vocês ficam os dois conversando, vocês só falam coisas do ministério, coisas da Bíblia, mas ainda bem que ela, né, no momento certo, ela dá a cuidada dela, ela nos ajuda. Mas eu quis dizer o seguinte, nós estamos aproveitando o tempo, né, para edificação, e Deus tem... Parece que é uma reunião de obreiros e eu do estudo bíblico, né? Graças a Deus, está sendo bom. Foi um bom tempo e eu estou feliz por poder empenhar esse tempo aqui. E o Lucas, com certeza, é um amigo do coração, ele sabe disso. E às vezes eu falo que ele é meu irmão, mas ele tem uma de ser meu filho do que ser meu irmão. Eu já tenho uma filha que está namorando com... Eu brinco com ele, eu espero que vocês entendam. Tem um filho que está namorando com meia-noite. Ele é 20 horas. Agora minha filha é meia-noite mesmo. Ela é branquinha assim, da cor, quase da cor da Movenilde, assim. Graças a Deus, irmãos. Ó, é o filho do coração. Ele é o filho abençoado. Temente a Deus. Lucas também, olha só. Lucas Fidelis. E Deus tem honrado, tem sido um namoro confirmado por Deus, e nós estamos felizes. É a última filha que eu tenho em casa. Depois disso, vamos ficar a sós, né? Estou torcendo para acontecer logo, pessoal. Pelo menos eu fico sozinho com a esposa. Muito bem, mas vamos à Bíblia Sagrada. Na carta, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, no 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim, olha, o apóstolo Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Amém. Irmãos, é um texto rico, né? E eu orei a Deus e pedi que Ele me direcionasse naquilo que Ele colocou no meu coração. E aqui o apóstolo Paulo, ele se empenha em ensinar a igreja, falando da motivação pelo trabalho. Os irmãos entendem o que é motivação? Vamos tentar fragmentar a palavra, né? Não é a etimologia correta, mas vamos pensar assim, ó, motivação, numa interpretação rápida, é o motivo da ação. O motivo para a ação. Motivação. Fazer, todos nós fazemos. Mas os motivos pelos quais nós estamos fazendo
Só Deus sabe. Estão entendendo? Inclusive na obra de Deus. Todos nós estamos trabalhando, mas nós devemos procurar usar das melhores motivações possíveis para nós trabalharmos. Então eu vou começar aqui, mexendo um pouco com os meninos que são músicos ali, né? Porque eu fui músico também 25 anos na casa de Deus. Então vamos falar um pouquinho com o Patrick, com o guitarrista ali, como que é? Simildo. E o baterista do canal dele mesmo? Fabrício. Então vamos lá. Não é gostoso tocar? É gostoso, né? Aí, a gente vem para a igreja, ensaia o hino, né? O Patrick manda bem no teclado, né? O menino manda bem na guitarra, o Fabrício manda bem na bateria, né? A Leia cantando, ministra com uma unção terrível, né? E a hora que termina, aí alguns dos irmãos chegam assim, ó, parabéns, foi muito bem, né? Você fala assim, eu percebi mesmo que realmente nós arrasamos, hoje tocamos bem pra caramba. Entendeu? Olha, nós estamos aqui fazendo para Deus, mas eu estou usando uma coisa que é mais fácil, está em evidência, a gente querer trazer a glória para nós mesmos. Imagina um pregador, né? Ele prega na unção, né? E depois de 40 minutos ou uma hora suave, o cara desce do púlpito, né? Eu estou falando cara, porque eu não sei se é obreiro um cara desse, né? Mas aí ele desce do púlpito, oh, graças a Deus, mas também orei, só tinha que ser mesmo uma pregação como essa, eu consigo pregar mesmo. Qual é a motivação desses músicos? Não são eles, né? Qual é a motivação do músico que pensa assim e de um pregador que imagina ou que pensa a respeito dele, como nós citamos aqui? Qual é a motivação que está levando ele a fazer? Será que é a obra de Deus? Será que é ministrar a palavra? Será que é vir aqui para ser o verdadeiro adorador? Não. Está pensando na glória própria. Está pensando no sucesso. Está pensando nos elogios que ele vai receber. Irmãos, constantemente, eu e você temos que nos policiar. Porque o motivo pelo qual nós estamos fazendo algo, se for para Deus, nós temos que prestar muita atenção. Para quem que nós estamos fazendo? Para mostrar para o pastor Lucas que a gente sabe fazer? Né? Para esperar aqui uma oportunidade melhor, fazendo assim o pastor vai me ver e quem sabe ele vai me dar um cargo na igreja? Né? Desculpe, eu estou começando primeiro pelas motivações erradas, só para vocês entenderem, né? Que a gente tem que filtrar, e isso jamais tem que passar na nossa vida. Mas o que o apóstolo Paulo ensinou aqui foi exatamente isso. Olha, quando ele disse aqui, olha, vamos... Pegue lá no versículo... Primeiro no versículo 10, ele colocou assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeira razão para nós fazermos e primeira regra para nós fazemos porque nós aprendemos e nós estamos fazendo em Cristo. Nós temos uma base, a base para nós fazermos é essa palavra. Nós não podemos fazer como nós queremos. Os músicos não podem vir aqui tocar como eles querem, o pregador não pode pregar como ele quer. Nós temos que fazer conforme a palavra nos ensina. E o apóstolo Paulo disse, olha, eu já pus um fundamento. E sobre esse fundamento, quer dizer, sobre a base doutrinária que eu ensinei a essa igreja chamada Corinto, que agora aqui é a igreja de Stuttgart, sobre essa base que o nosso pastor nos ensina e que nós tiramos da Bíblia Sagrada, é sobre essa base que nós vamos trabalhar. É sobre essa base que nós vamos ensinar. É sobre essa base que nós vamos agir. Jesus, ele está o tempo todo querendo nos passar os ensinamentos dele. Agora depende de nós nos submetermos a ele. E o apóstolo Paulo disse, olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Então sobre ele nós vamos trabalhar. Mas veja, mesmo trabalhando então agora legitimamente, pregando corretamente, cantando corretamente, existe o outro lado, que é a motivação que nós estamos falando, a razão pela qual nós estamos fazendo. Por que nós fazemos? Aparentemente pode até estar certo, nós fazemos correto, nós não temos nenhum desvio doutrinário, nós estamos certinho com a Bíblia, mas o que me leva a fazer isso? É para, de fato, mostrar amor às almas perdidas, fazer o reino de Deus crescer, ou porque eu quero construir o meu reino, eu quero construir o meu sucesso? Se for essa segunda razão, não adianta fazer. E vamos entender aqui agora, o apóstolo Paulo continua dizendo, vamos usar as palavras do próprio apóstolo aqui, olha. Então o versículo 13 diz assim, olha, não, o versículo 12, que ele depois, então ele disse que o fundamento já está colocado por Jesus Cristo e cada um vai construir, né, sobre esse fundamento. E ele diz assim, olha, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
ou pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Sobre a base chamada Jesus, nós podemos usar duas categorias de materiais: ouro, prata ou pedra preciosa. Do lado aqui, os materiais que o fogo nos destrói. Aqui nós temos madeira, feno ou palha. O que vocês acham? O apóstolo Paulo diz que o fogo vai declarar. Quais são os materiais que vão queimar? Esses aqui? Ouro, prata e pedra preciosa? Não. O fogo destrói? Não. Mas madeira, feno ou palha? Com certeza. Primeira lambida vai tudo, né? Some tudo. Então veja. Mas ele disse aqui, o apóstolo Paulo, que podia a declarar. Presta atenção. Hoje o que a gente faz, não dá para não saber a verdadeira razão que nos leva a fazer a obra de Deus. Está certo que o pastor tem a visão de Deus, e mais pessoas na igreja têm também, às vezes, essa visão, né? Essa percepção do certo e do errado, da motivação que leva as pessoas a fazerem. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo disse que na íntegra, na totalidade, a razão pela qual nós estamos trabalhando só vai ser revelada no dia lá, do tribunal de Cristo. Que é essa linguagem de fogo que ele disse. Então vamos entrar aqui primeiro no princípio doutrinário. Os irmãos sabem que no arrebatamento da igreja, como o apóstolo Paulo disse lá em Tessalonicenses, que na verdade nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, não antes que aqueles que já morreram no Senhor, porque o apóstolo Paulo disse que a trombeta vai tocar, né? E os mortos surgirão, eles ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos com eles ressuscitados nos ares e estaremos com o Senhor. Antes de chegar aos céus, vai se estabelecer o que a gente chama de tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmãos? O crente não vai ser julgado. Não, mas as obras do crente sim. Porque nós somos salvos. Nós um dia cremos em Cristo, levantamos as nossas mãos e dissemos: Senhor, faz valer o teu sacrifício sobre a minha vida. A partir daí os meus pecados foram perdoados, minha alma foi lavada, né? Não significa que eu não vou pecar mais, porque o próprio apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos mentirosos, né? Mas ele disse: olha, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, né, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é um processo. Santificação é um processo, nós estamos na busca a cada dia de viver melhor. Hoje eu quero estar na presença do Senhor um pouco melhor do que eu estava ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje, e esse é o processo. Só que veja, nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados, então as nossas obras não nos farão entrar nos céus, porque nós entraremos nos céus por conta daquilo que Cristo já fez por nós. Amém. Essa é a doutrina, esse é o fundamento que o apóstolo Paulo estava falando, a doutrina da salvação. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Mas uma vez salvos, agora sim, quem é salvo gera boa obra. Então não somos salvos pelas obras, mas temos boas obras porque somos salvos. Está claro? Uma vez salvos, nós geramos atitudes condizentes com aquilo que nós estamos falando que somos. Ora, se o mundo está vendo e ouvindo de mim, que sou crente, que temo a Deus, e a minha vida não condiz com aquilo que eu estou falando, eu não vou falar: por que eu vou querer ser crente como ele? Não. Vou servir a Deus, para nada serve, a vida dele é pior que a minha, então não vou lá. Não vou na igreja do pastor Lucas, porque está assim. Não, mas a nossa vida é diferente, graças a Deus. O mundo olha para nós e diz: onde é que esse povo vive assim? Que família bonita, que família unida, o marido ama a esposa ama o marido, os filhos respeitam os pais, ninguém se altera com ninguém. Quando vem os problemas, eles sabem superar os problemas. Olha que família linda, eu quero que minha família seja assim. Não é isso que acontece? O nosso viver contagia os nossos vizinhos, contagia aquelas pessoas que trabalham conosco, o nosso modo de tratar os problemas. Então, irmãos, as nossas obras, elas estão manifestas porque Cristo já entrou na nossa vida, perdoou os nossos pecados, mudou a nossa vida. Portanto, nós somos salvos. Uma vez salvos, nós temos boas obras. Aí, vamos lá, então, vamos voltar para o tribunal de Cristo. Então, Cristo veio, a trombeta soou, os mortos ressuscitaram. Todos os mortos em Cristo, irmãos, vão ressuscitar no dia da volta de Cristo. A gente diz assim quando alguém morreu, né? Foi estar com o Senhor. Esse foi estar entre aspas. Ok? A alma está em descanso, aguardando soar da última trombeta. E um detalhe, irmãos: quem morreu salvo sabe que está salvo, mas quem morreu perdido, lamentavelmente, sabe que está perdido.
Foi o que Jesus citou, do rico e Lázaro. Que na nossa Bíblia está lá, no título está assim, parábola do rico e do Lázaro. Não é parábola, aquilo ali foi acréscimo do texto, mas aquilo não é parábola. Porque numa parábola não se dá nome, e tem nome do Lázaro. Então aquilo não é parábola, é uma realidade. Jesus falou um acontecimento. Estão entendendo? Então o Lázaro estava gozando de paz com Deus. Ele sabia que a sua alma estava salva, aleluia. E ele sabia que quando a trombeta tocar, ele iria subir. Isso era o que Jesus estava falando. Mas o rico, que aí não é o rico só pela riqueza, mas é porque viveu regaladamente, sem lembrar-se de Deus, porque achava que a sua riqueza era capaz de fazê-lo feliz, morreu e foi infeliz. E ele sabia. E depois ele disse, pai Abraão, mande que alguém vá lá avisar os meus irmãos. O que Jesus disse? Não, ninguém vai lá. Lá tem o Abenilde, tem o pastor Lucas, tem o Orlando, tem a Edneia, tem a Arlete, nós que pregamos. Anjo nenhum vai pregar, irmãos. Aliás, os anjos têm vontade de fazer isso, nós fazemos. Mas aí eles não estão delegados a fazer isso. A nós. Somos nós quem fazemos. E diz que o pai Abraão disse, que é o Senhor Deus, né? Disse então ao rico, falou, não, lá tem os profetas, lá tem os meus servos que falam. Mas eu tenho 5 irmãos, se eles continuarem com a mesma vida, vão vir para cá, e depois vão sofrer como eu. Não. Se não creem nos profetas que estão lá, tampouco crerão que os mortos podem voltar para falar. Então, acabou, não vai voltar. Essa é a doutrina que nós professamos, irmãos. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, a doutrina do Espiritismo, que tem reencarnação. Não é verdade, biblicamente falando, não existe. Pela parábola que Jesus citou aqui, e, que não é parábola, né? Pelo texto de Lázaro, e pela parte do apóstolo Paulo ensinando aos irmãos lá. Então, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo. E aí, tem algumas pessoas que dizem assim, né? Mas que Deus injusto. Como é que pode só dar uma chance para a pessoa? A pessoa errou e vai para o inferno? Cuidado, os espíritos têm muito dessa defesa. Meus irmãos, 30, 50, 60, 70 anos de vida é só uma chance. Estão entendendo, né? Deus nos deu muito mais do que uma chance, irmãos. Agora, posso te falar uma coisa? Você pode dar mais chance para muita gente. Fale de Jesus. Cada vez que você falar de Jesus para alguém, você está dando mais uma chance para ela. Não fale de Jesus. Anuncie a palavra. Cada vez que você falar, você vai estar dando uma chance para essa pessoa entender que ele tem que aceitar a Cristo como Salvador. Então, por que eu estou me detendo um pouco nesse texto aqui? Porque quando o apóstolo Paulo falou sobre o fundamento chamado Jesus, que nós estamos construindo um edifício, é exatamente sobre essa base. O apóstolo Paulo, ele era muito zeloso da doutrina, e é sobre isso que ele falava. Ele falava, olha, nós somos salvos pela fé, sendo pois, olha, lá em Romanos, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi assim que ele escreveu? Então, nós somos salvos pela nossa fé, nós cremos que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. A partir daí, com certeza, se cremos de verdade, nossos pecados foram perdoados e nós somos salvos em Cristo Jesus. Acho que eu estou falando um pouco rápido, mas os irmãos podem estar com dificuldade de entender. Pode se mover aí, meus irmãos. Vocês vão ter tradução simultânea. Muito bem. A partir dessa parte que ele explica então sobre o alicerce, é onde eu abri o parênteses, estou voltando agora, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre os materiais que a gente usa. Ele disse, olha, para construir sobre esse edifício, quer dizer, para trabalhar, sendo salvo, para trabalhar sobre essa base doutrinária que Jesus Cristo deixou e que o apóstolo Paulo nos ensinou, existem muitos materiais que são legítimos, que vão nos fazer receber galardão no tribunal de Cristo. Foi por isso então que eu entrei lá no tribunal de Cristo. Porque depois do arrebatamento, antes de entrarmos nos céus, para vivermos 7 anos nas bodas do Cordeiro, vai se dar nos ares, entre a terra e os céus. Quer dizer, saímos da terra, mas entramos no céu. Vai se dar o tribunal de Cristo, onde o Senhor, Ele quer nos galardoar por aquilo que fizemos. Essa é a razão do tribunal de Cristo. Não é para julgamento, é para recompensa. Deus é bom patrão, irmãos. Você pode fazer para o Senhor espontaneamente, você pode ter certeza. Deus vai pagar tudo. Não precisa fazer porque Ele vai pagar, não. Faz porque Ele já fez por você. Mas você pode ter certeza, aquele dia, Ele vai lembrar de coisa que você nunca imaginou que Ele soubesse que você fez. Ele vai dizer, está bem, será bom e fiel.
Você foi fiel um pouco. Mas qual pouco, Senhor? Ele vai falar, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Ó, Senhor, obrigado. De coisas que você não lembraria agora. Mas o Senhor vai te fazer lembrar, vai te galardoar. Depois que todos forem galardoados, todos recompensados, então adentraremos aos céus e lá estaremos com o Senhor durante 7 anos. Presta atenção. Lá com os céus, lá nos céus. Fazendo parte das bodas do Cordeiro, diz Ezequiel. Então é simbolicamente o casamento da igreja com Jesus Cristo. Nesse tempo aqui na terra, vai estar passando a grande tribulação. 7 anos e meio, não, 3 anos e meio de paz, de bonança, que os testemunhos de Jeová dizem que, né, o boi vai comer palha junto com o leão. É verdade. A minha Bíblia também diz isso. Não é mentira. Vai ter muita paz, só que vai ser por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, o anticristo vai mostrar a outra face da cara dele. E vai se revoltar contra o povo de Deus. Vai se revoltar contra os judeus. E então, dar-se a revolta desse período de 7 anos, que a gente chama de grande tribulação. Então vai vir uma perseguição no mundo nunca vista antes. E Israel vai ser praticamente massacrado. Quando Israel estiver quase para ser destruído, é o final dos 7 anos, dar-se-á então o retorno de Jesus. Aí, lembram lá de Mateus, quando Jesus disse que todo olho o verá? Essa expressão de Jesus não é na primeira fase da segunda vinda, é na segunda fase. Porque na primeira fase, irmãos, só os salvos vão ouvir tocar a trombeta. Você já entendeu? Que dia maravilhoso vai ser para nós? Eu tenho um sentimento, irmãos. Sabe, eu penso assim, olha, no dia que Jesus for vir, eu acho que aquele crente que, sabe, tem comunhão com o Espírito Santo humilde, vai levantar e falar assim, eu estou sentindo um negócio tão diferente. Uma paz do céu, uma vontade de falar línguas estranhas, alguma coisa vai acontecer tão bom, o que está acontecendo? E você vai ficar assim naquela alegria, não vai saber o porquê, mas em algum momento daquele dia, você vai ouvir o soar da trombeta. E nós subiremos. É assim que eu penso. Mas irmãos, como nós dissemos aqui então, 7 anos depois de a igreja subir, ter ouvido o soar da última trombeta, é que todo olho vai ver Jesus descendo. Porque agora a Bíblia registra que ele descerá com os seus. Então presta atenção nisso aqui. Olha. A primeira vez, Jesus virá para os seus. Jesus virá para nos buscar, nós os salvos. Uma vez que nós subimos, ouvimos a trombeta, vamos para os céus, participando dessa festa maravilhosa lá, quando voltarmos, Jesus voltará conosco. Nós voltaremos em um corpo glorificado. E todo olho nos verá, assim como verá o Senhor. Você entendeu? Você vai voltar com o Senhor a essa terra. Israel vai estar sendo perseguido, vai ser destruído. E o Senhor descerá para salvá-lo. É o que nós chamamos de batalha do Armagedon, no Apocalipse. O Senhor vai vir, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, que todo mundo conhece também, que vai se fender. E lá ele vai vencer os inimigos de Israel, vai dar vitória a Israel. Nesse momento os judeus vão entender o que fizeram. Erramos. Realmente ele era o Messias. Nós erramos, nós falhamos. Senhor, nos perdoe. Eles vão se voltar para o Senhor vai os perdoar. E aí nós estaremos aqui, reinando com o Senhor durante 1000 anos. Aí se dará o milênio, irmãos. E só depois do milênio é que haverá o juízo final. Então tem aqui no meio desse estudo teológico, aqui, desse estudo, né, de escatologia, obrigado, né? Esse estudo de escatologia, uma coisa é esclarecer. Tem muita gente que fala do fim do mundo, não fala? Não houve tempo aí das profecias dos maias aí, né? Eu sempre digo que fique tranquilo, irmãos. Para ter novo céus e nova terra, tem que ter 1000 anos depois da vinda de Jesus. Então, Jesus não veio ainda, então fique tranquilo. E é o que a Bíblia ensina. Porque depois do milênio é que haverá o juízo final. E só depois do juízo final é que haverá novos céus e nova terra. Deus vai fazer nova todas as coisas, como nós lemos em Apocalipse, né, 21. Deus vai fazer nova todas as coisas, e então nós estaremos reinando com Cristo para todo sempre. Durante o milênio, irmãos, quando nós estivermos descendo com Cristo após, né, as bodas do Cordeiro, nós desceremos em um corpo glorificado. E no milênio nós seremos ministros de Cristo. Vão existir, ou subsistir no milênio, as nações que honrarem a Israel. Aquelas que ajudarem Israel no período da grande tribulação, vão existir como nação durante o milênio. Então vem aqui um aspecto bastante interessante, porque aqueles homens que sobreviveram no período da grande tribulação e entraram no milênio nessa matéria, vão continuar no milênio na matéria. Mas nós que fomos arrebatados, subimos para os céus e vamos descer com o Senhor
na sua segunda manifestação da segunda vinda, o que vai acontecer? Nós reinaremos, mas num corpo glorificado. Olha que mistério, irmãos. Você vai ser príncipe do Senhor. Você vai poder ter ação no globo terrestre de forma completa. Você não vai estar limitado à matéria. O mundo vai te conhecer. Sabe, Marlete, onde você passar, aquelas pessoas que te conheciam como Marlete vão saber que você é Arlete. Não vai ter anonimato. Tem muita gente que pensa que nós seremos conhecidos. O mundo vai saber quem nós somos. Lucas, os seus colegas da área vão saber que você é o Lucas. Aleluia. Isso é o que nos espera, irmãos. Esse é o fundamento do apóstolo Paulo dizia. Sobre esse fundamento, meus irmãos, trabalhe, evangelizem, faça a obra de Deus, mas lance mão de motivações santas. Trabalhe para o Senhor. Use ouro, use prata, use pedras preciosas, para que quando você deparar-se no tribunal de Cristo, o Senhor possa te galardoar. Ele quer te recompensar, mas para isso você tem que trabalhar legitimamente. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, todavia, alguns vão usar materiais que vão se queimar, porque na verdade a prova aqui é pelo fogo, e a hora que vier o fogo, vai queimar, madeira, feno e palha, vão deixar de existir. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, serão salvos, todavia como que pelo fogo. O que é a pessoa ser salva, todavia como pelo fogo, irmãos? Já imaginou, a casa está pegando fogo, você vai voltar para pegar alguma coisa? Só a mãe que volta para pegar o filho, né? Já viu essa história, né? A casa está pegando fogo, a mãe volta e entra lá dentro para salvar o filho. Talvez o pai tivesse mais dificuldade de voltar. Né? Só a mãe que voltaria, não sei. Né? Mas por um documento, por dinheiro, por um objeto, não voltar. Então eu diria assim, olha, é salvo com a roupa do corpo. Não é assim? Ele não leva nada. Meus irmãos, não vale a pena trabalhar aqui, investir na obra de Deus e trabalhar de uma forma que quando chegar lá no tribunal de Cristo, não receber nada. Vamos trabalhar legitimamente, vamos trabalhar para o Senhor, trabalhar com prazer, com alegria, pensando assim, Senhor, eu quero te servir, Senhor. Não estou aqui simplesmente para me aparecer, para mostrar que eu sei fazer, para mostrar que eu posso fazer, mas, Senhor, eu quero fazer para acrescentar o teu reino, Senhor, para resgatar vidas, para que mais pessoas possam ouvir o soar da tua trombeta. Aleluia. Vocês entenderam, irmãos? Vamos lançar mão dos materiais que resistem ao fogo. Vamos trabalhar com a motivação santa, com aquilo que nos leva de fato a fazer a obra de Deus pelo motivo maior, não pelo motivo menor e efêmero, que seria a nossa glória, a nossa fama, o nosso sucesso. Isso não significa nada. Isso vai acabar. Vai ficar por aqui. Mas, falando agora sobre o fundamento, né, então nós falamos sobre a doutrina da salvação. Nós falamos um pouco sobre escatologia. Eu queria falar um pouco agora sobre a vida, né, rotineira da igreja, sobre a Santa Ceia, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre oração para cura. Né. Eu sei que os irmãos vivem aqui, e no Brasil é mais fácil porque nós temos uma tradição de irmãos da Assembleia de Deus. Né. E vocês aqui às vezes recebem outras pessoas, né, que têm outros costumes e podem surgir algumas perguntas sobre isso. Né. Então, o que nós aprendemos na Bíblia é que o batismo, né, que Jesus ensinou é o batismo por imersão, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que nós, a Assembleia de Deus, praticamos, por imersão, porque a própria palavra em si já é batismo. O que é batismo? É imergir. Né? Então surgiu em algum tempo essa prática de não batizar por imersão. Onde surgiu? Não convém relembrar a história agora, mas o cerne da palavra batismo já diz que é imersão, é como nós fazemos, imergir a pessoa. Né? Agora, tem um outro batismo, por exemplo, né? Quando os apóstolos, aí, lá em Atos, né? Por exemplo, Atos 8, né? Filipe fez um trabalho lindo, maravilhoso, quando foi para Samaria. Né? E depois que Filipe evangelizou e batizou os irmãos, chegaram os apóstolos, que ouviram que o trabalho cresceu, né? E que tinha muita gente convertida. E ele chegou e perguntou assim, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles falaram, nós não sabemos disso, nós só fomos batizados no batismo de Jesus. Mas vocês não receberam o batismo ainda? Não. Então eu vou orar por vocês. Os apóstolos foram lá, oraram por eles, impuseram as mãos e eles foram batizados. E lá tem até um negócio interessante, né? Alguém que estava com uma motivação não tão santa, né? Tinha um tal de Simão lá, que era um adivinhador. Mas ele já estava convertido. Filipe pregou para ele estava, né, agregado à igreja. E quando ele viu aquele fenômeno, os apóstolos puseram as mãos
e os irmãos começaram a falar de outras línguas, o Simão chegou assim nos apóstolos, o seguinte: quanto é que custa eu ter esse dom também? Me dá ele, me fala que eu vou pagar. E foi exatamente isso. Simão falou: eu quero comprar esse dom. Então os apóstolos foram duros com ele, para trás de nós, que sirva para a tua perdição esse teu dinheiro. Você não tem parte desse negócio, teu coração está impuro. Foi forte a palavra, mas uma coisa que eu aprendo ali, irmãos, eles fizeram aquilo com amor, sabe por quê? Porque o Simão refletiu e virou para os apóstolos assim: ó, orem por mim, para que essas palavras não aconteçam comigo, que eu não vá para a perdição como vocês estão falando. Então deu a entender ali que Simão foi discipulado pelos discípulos e ele continuou ali na igreja. E é interessante, irmãos, eu aprendo tanta coisa nesse capítulo 8 de Atos, porque quando a igreja começou a crescer, os apóstolos foram para Samaria. E diz que os irmãos que estavam lá, porque quando aconteceu a dispersão na igreja, os apóstolos ficaram em Jerusalém e os irmãos saíram. É interessante, né? Eu tenho a seguinte interpretação, irmãos: na hora que o problema aparece, o pastor tem que ficar, mas os crentes já podem vazar tudo. Foi o que aconteceu. A coisa pegou lá em Jerusalém. Ó, e a chibata estava comendo solta, os irmãos estavam apanhando, sendo presos, né? Sendo açoitados, duramente açoitados. Então os irmãos, ó, vazaram, não foi por tanto, mas foi provisão de Deus, irmãos. Veio uma perseguição para que o povo pudesse sair e anunciar a palavra de Deus. E os apóstolos ficaram em Jerusalém. Outro mistério de Deus, porque eles estando no local centralizado, cada cidade que recebia a palavra vinha notícia para Jerusalém. Ó, aquela cidade aceitou Jesus, um grande número. Aí os discípulos se reuniam e falavam: vai você para lá. Então foi assim, mandaram 2 dos apóstolos para Samaria. E quando eles chegaram lá, foi o que aconteceu, que nós falamos aqui. Eles ficaram lá um período, deram uma assistência, e aí chegou a hora de mandar de novo, de separar os apóstolos que estavam lá. Uma outra coisa que eu acho interessante, né? Nem todo mundo, Lucas, é enviado para uma igreja grande, assim, maior, né? Para Filipe, disse assim: olha, Filipe, você vai descer para a estrada de Gaza, que está deserta. Não tem ninguém lá, você vai descer para lá. Interessante, né? Aí acho que se fosse um obreiro questionador, né? Ele ia perguntar assim: mas que errado que eu fiz, que coisa errada que eu fiz, porque eu tenho que ir lá numa cidade que está deserta, né? Num caminho que está deserto. Mas foi o que o Espírito Santo mandou. E ele foi quem estava lá no caminho. Estão lembrados? Era o ministro das finanças, né? Da Etiópia. E quando Filipe ouviu isso, o Espírito Santo falou: aproxima desse carro. Ele se aproximou e Filipe já logo perguntou: entendes tu o que eu leio? Ele falou: mas como que eu vou entender? Você não tem ninguém que me explica. Ninguém me fala nada. E ele estava lendo lá do profeta Isaías, né? E Jesus estava falando de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões, etc. E tal. E quem que está falando? O eunuco perguntou: né? É dele mesmo ou é de outro? Aí Filipe chegou, subiu na carruagem e falou: não, aqui ele está falando de Jesus. Jesus que vai vir para perdoar os nossos pecados, para redimir-nos da perdição eterna. Hoje nós conhecemos, Jesus já veio, mas naquele tempo não é? E aí ele começou a ensinar. E aí, de repente, ele falou: você me falou que se eu cresce, eu poderia ser batizado. Tem água ali, o que impede que eu seja batizado? É por isso que eu entrei nesse tema. Viu como que a igreja, quando está em sincronismo, tudo acontece naturalmente, irmãos? E eles desceram, batizou o eunuco foi lá para a Etiópia e já foi ser missionário na Etiópia. Não é assim? Porque estava evangelizado, já conhecia a palavra. Veja como a igreja cresceu. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Nós estamos falando então, sem perceber, né? Agora vamos voltar aqui para o que nós estamos falando. Nós estamos falando da doutrina do batismo em águas e do batismo no Espírito Santo. Há quem diga, irmãos, que o batismo no Espírito Santo foi doutrina tão somente para o dia de Pentecostes. E o povo que ensina isso é um povo muito bem doutrinado. Eles procuram encontrar muitas bases. Se você for ler, irmãos, aconselho vocês a lerem no livro de Atos, vocês vão ver inúmeras vezes o Espírito Santo sendo manifesto na vida das pessoas e as pessoas falando em línguas estranhas muito depois do dia de Pentecostes. Muito depois. Agora aqui, Atos que eu citei. Os apóstolos impuseram as mãos em Samaria e os irmãos falaram outras línguas. E eram línguas estranhas. Porque o que eles dizem também, as pessoas que justificam dizendo que a doutrina pentecostal é errada, eles dizem o seguinte, que lá no dia de Pentecostes, quando desceu línguas repartidas como que de fogo, todos eles estavam falando em outras línguas compreensíveis. Também não é verdade. Alguns falavam em línguas conhecidas que as pessoas que estavam ali entendiam, mas nem todos diziam isso.
Alguns estavam falando em línguas que era para edificação dele mesmo, era língua estranha. E Deus fez um sinal ali, dando línguas compreensíveis aos outros, exatamente como eu disse, por sinal. Porque as pessoas precisavam de crer. Ali estava nascendo a igreja de Deus. E depois, ao longo da história, nós vamos ver que durante esses quase 2000 anos, inúmeras vezes Deus deu dons de língua a alguém que ele nunca falou no outro idioma. Deus possuiu essa pessoa, ele falou no outro idioma, a pessoa entendeu e se converteu. Então, quando existe uma razão de alguém ser tomado como idioma conhecido, o Espírito Santo não fará. Vocês estão entendendo? Agora, não necessariamente sempre vai existir a necessidade de ter uma língua compreensível. Por exemplo, uma pessoa que nunca aprendeu alemão e falar alemão. Ok? Se for para um alemão se converter e Deus quer que usar alguém, Deus vai usar. Existem inúmeros casos, não vou citar aqui, tá? Mas existem inúmeros casos de Deus ter usado alguém sem nunca ter aprendido o idioma, ter falado o idioma sem saber, porque tinha lá uma pessoa que falava o idioma e precisava de se converter. Inúmeros casos. Tá? Inclusive, se você for ler a história dos reformadores, você vai ver lá, né, que tem um caso que conta de uma camponesa, né, que foi tomada pelo Espírito Santo, trabalhando, colhendo frutos, né, e ela começou a falar línguas estranhas. Do outro lado do vale, tinha um incrédulo que não acreditava na palavra de Deus, né, e ouviu aquela moça falando no idioma dele, algo forte de Deus para a vida dele. Ele atravessou aquele vale, foi lá até onde estava a moça, e a moça não era realmente da nacionalidade dele, mas simplesmente estava possuído do Espírito Santo, e aquele homem se converteu. Ok, gente? Então é sobre isso que nós queremos dizer aqui. Então o batismo do Espírito Santo é ainda uma doutrina atual. Agora, no livro de Atos, a gente aprende também hoje nós estamos vivendo uma fase muito complicada, irmãos. E como o apóstolo Paulo falou, olha, sobre o fundamento que já foi colocado, que é Jesus Cristo, cada um vai construir um edifício. Quer dizer, nós temos que colocar o nosso trabalho sobre a base bíblica. E hoje tem muita mistura, nós devemos tomar muito cuidado. Até porque, irmãos, lamentavelmente eu tenho que dizer, né, existe hoje alguns interesses diferentes para se pregar a palavra de Deus. Quando se prega só cura, no fundo, o que as pessoas estão querendo é só que existam sinais para depois fazer a arrecadação. É lamentável dizer, mas é verdade. Então, olha, os sinais nos seguirão. Nós vamos pregar a palavra. E a igreja que ensina a palavra, a igreja que evangeliza, os sinais vão seguindo. À medida que for necessário Deus fazer um sinal para que o incrédulo se converta, vai acontecer o sinal. Mas o sinal não vai na frente. Quem vai na frente é a pregação, irmãos. Olha, os sinais seguirão. Vamos usar a Bíblia. Quem segue, irmãos, está atrás de alguém. A palavra vai na frente. A evangelização vai na frente. A nossa ação, o nosso trabalho vai na frente. E após tudo isso, irmãos, a nossa fidelidade, a nossa sinceridade, o nosso compromisso com Deus, os sinais vão seguir, irmãos, e as pessoas vão crer que aqui tem o poder de Deus. Não precisa de buscar, irmãos, só cura como sinal. O maior sinal, irmãos, é o pecador conhecer Jesus. A vida dele ser transformada. Isso é o que nós precisamos. Mudança interior, irmãos. Esse invólucro aqui, essa matéria, para nada serve. Um dia vai à sepultura. Para nada serve. Mas o que nós precisamos é de ter um tratamento na alma. E isso só a palavra vai fazer. Só a palavra. Muito bem. Mas como é que nós fazemos isso, né? Existem diversas formas de nós orarmos. E nós devemos orar sim, para o enfermo sair curado. Devemos fazer isso. Tem irmãos que estão enfermos na igreja, nós temos que orar. Então a Bíblia diz, né, que nós devemos, os presbíteros da igreja podem orar, é assim que a Bíblia diz lá em Tiago. Não, que os pastores também não possam, né? Mas é que a igreja, o ensino de Tiago é que a função do presbítero é orar pelos enfermos. E o que nós fazemos na igreja, então? Os pastores, vamos dizer assim, que o presbítero ele pode ser interpretado também como um ancião, como pastor. Por imposição de mãos, ok? Ou por unção. Nós falamos essa semana com o pastor Lucas sobre isso, né? Normalmente, a unção só se dá, irmãos, quando a pessoa pede. Mas eu sou de um tempo, eu nasci na Assembleia de Deus, irmãos, e eu sempre vi a unção sendo usada com muito respeito, com muita seriedade. É muito sacro isso, irmãos. Eu me lembro uma vez que minha mãe estava muito enferma, ela teve um problema no coração, ela foi levada ao médico, o médico fez alguns exames e detectou um problema sério em uma das válvulas do coração,
E minha mãe estava falando da morte. O médico disse assim, olha, sua madre leva a dona Adélia para casa e infelizmente não há o que fazer, nós não vamos fazer nada. Ela começou a orar, vindo com desespero, filhos pequenos. Ela sentiu de Deus. Virou para o meu pai e falou assim, Mário, por favor, vai até Santa Fé do Sul. Chama o pastor Davi. Ele vai vir aqui, vai orar, vai me ungir e o Senhor vai me curar. Meu pai imediatamente abriu o cavalo, foi para Santa Fé do Sul. Deu um recado para o pastor Davi, dali um pouco o pastor Davi chegou em casa. Na pasta dele tinha a Bíblia e o óleo de unção. Ungiu minha mãe. Minha mãe está viva até hoje. 83 anos, 84 anos. Lúcida, saudável, não tem nenhum problema no coração. Tem outros problemas. Acho que mais que 50, né? Tem outros problemas. Menos o problema do coração. Veja, por que eu estou citando isso? A unção é normalmente quando o crente pede. Se ele está precisando de uma unção, mas sem banalização, irmãos. Não é, sabe, qualquer coisa. E aí nós temos que tomar cuidado, porque existem hoje pessoas com desvios doutrinários, que querem ungir tudo. Ungir a roupa, ungir o carro. Irmãos, não foi assim que eu aprendi. Sabe, eu aprendi que a unção tem que ser na pessoa, né? E tem mais, irmãos, tem alguns obreiros até usados, né? Que é ungir no local da doença. Tem um local que não dá para ungir, né, irmãos? Não tem jeito, né? Então é aqui, irmãos, olha, o local certo é na testa. O pastor vai lá, vai ungir, né? Isso quando o crente pedir. Mas é como eu disse, se você tiver uma necessidade específica, se você precisar mesmo, já você diz assim, Senhor, só a tua intervenção, Senhor. E você crê, peça a unção. Eu tenho certeza, Deus vai honrar a tua fé. Porque é bíblico a unção. E vai acontecer. Agora não vamos banalizar isso, trazer isso para o nosso proveito próprio, ou de uma forma sem respeito àquilo que é sacro, àquilo que é santo. Está bem, meus irmãos? E como nós dissemos, a oração pela imposição de mãos, ou irmãos, a oração pode ser feita também à distância. Imagine você está na tua casa com um problema, você não tem tempo de você ir até a casa do pastor Lucas, você vai ligar para o pastor Lucas. Se ele puder te ajudar ao telefone, ele vai te ajudar, ele vai fazer uma oração, o Senhor vai ouvir. Agora, eu tenho certeza, se você estiver enfermo ou enferma, né, no momento em que o pastor Lucas puder fazer uma visita, ele vai fazer, né? Melhor ainda, para manter ele junto, vai fazer a visita. Agora, se não der tempo de fazer essa visita, eu tenho certeza que o pastor Lucas vai estar à disposição e vai orar ao telefone. O que nós não podemos fazer também, né, diz que pastor, né? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer situação, né? O gato pulou do telhado, eu estou ligando para o pastor Lucas. Ó, é um bandido pulando da minha casa, né? Olhe por mim para o bandido ir embora. Né? Ah, não, pastor, não precisa orar não, porque eu já vi que é um gato que está saindo. Quer dizer, acordou o pastor Lucas, acordou a irmã Terezinha, não vai dar, né? Vocês estão entendendo? Porque o pastor também tem família, tem trabalho, né? Então tem que ter a sensatez. A gente não pode lançar tudo sobre o pastor. Agora, eu tenho certeza que o pastor tem prazer em servir a igreja. E nós devemos, nesse momento de nossa necessidade, vamos recorrer a ele, porque com certeza ele vai ter um bom conselho, ele vai ter uma oração. Se você viver um problema, você com certeza pode procurar o pastor Lucas, ele vai te ajudar. Eu conheço ele há muito tempo. Vocês conhecem talvez um pouco melhor, né? Mas eu talvez há mais tempo do que alguns. Mas com certeza o Senhor vai dar muitas bênçãos para vocês. São 5 para as horas, como ele falou. Ela é meu monitor. Faltam 5 minutos. Muito bem. Mas irmãos, eu queria agora dizer sobre alguns modismos que estão acontecendo aí no meio evangélico. Né? Cair no espírito, rodar no espírito, ter visões, ter muitos sonhos, ver anjos. Não duvido de nada disso, irmãos. Mas a maior parte dessas coisas são modismo. Vem e vão. Meus irmãos, vamos ficar com a Bíblia sagrada sobre o fundamento que o apóstolo Paulo ensinou. Se tiver base bíblica, vai permanecer. Se não tiver, no Brasil teve um tempo que foi a onda do dente de ouro. Todo mundo queria me perguntar, porque apareceram mesmo muitos dentes de ouro na boca dos irmãos. E eu dizia o seguinte: olha, primeira coisa, se for de Deus, por que não é natural? Olha, eu tenho muitos dentes com obturação, com restauração. Se o Senhor Deus achar que eu preciso de ter um dente natural no local dessa obturação, eu vou aceitar, mas não de ouro. Nunca veio nem de ouro nem de nada. Por quê?
Não é necessário. Deus faz, irmãos, aquilo que o homem não pode fazer. Restaurar dente, tem os dentistas que fazem. Não precisa de Deus fazer isso. Vocês estão entendendo? Amém? Então cuidado com essas coisas. Por que eu estou falando desse modismo do dente de ouro? Porque assim como isso veio e foi embora, essas outras inovações também vêm e vão embora. Agora cuidado, quando as pessoas se dão a elas, as pessoas podem ir embora junto com ela. E nós temos que ficar na casa do Senhor, plantados, servindo ao Senhor. Então, por exemplo, orar e cair no Espírito, irmãos. Deus está aqui para nos levantar, não é para derrubar ninguém, não. Vocês estão entendendo? Deus quer te manter de pé. Que história é essa? Eu vou orar por você, passo a mão e você cai. Eu vou orar para você levantar. Permanecer de pé em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, olha, é só vocês irem pela lógica. Vamos pela palavra e pela lógica, vocês vão entender que aquilo tudo são modismos, são falsidades doutrinadas. Não dá para a gente ser levado por isso. Né? Entre os latinos, teve um tempo que era muito aquele negócio de rodar. As pessoas vinham e ficavam rodando feito pinhão. E ia ficar tonto. Gente, não tem isso. Não precisa de rodar, não. Olha, quem rodeou a terra e passeou por ela foi Satanás, que foi lá e foi falar com Deus lá. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus perguntou para ele: viste meu servo Jó? Ele falou: vi, rodei a terra, eu estou vendo sempre. Né? Para de rodar, porque quem roda é Satanás. Não quero rodar, não. Eu quero estar firme, parado, plantado na casa do Senhor. Estão entendendo? Tá? Permaneça na casa do Senhor. Aí, visões, irmãos. Vamos falar aqui de visões, de sonhos. Né? Irmãos, não é pecado sonhar. Sonhe alto. Seja um José. Está entendendo? Sonhe alto. Você tem que ter propósitos na vida. Mas, irmãos, tem tantos sonhos, né? São sonhos de barriga cheia. A gente come demais e vai deitar e fica perturbado. A pessoa pensa que é sonho de Deus. Amanhece todo preocupado, vou falar com o pastor, eu sonhei disso, eu sonhei aquilo. Irmãos, o sonho que Deus quer mostrar para nós alguma coisa, primeiro, Deus, você acorda já sabendo que foi de Deus. Fala, Senhor, me mostra o que Deus quer. Porque a maior parte dos sonhos que tem uma revelação, quando você acorda, você não consegue entender o que é aquilo. Mas aí você pede de Deus, fala, Senhor, se for de tua parte, me mostra o que isso tem a ver com a vida espiritual. E Deus vai te mostrando. E cuidado com a interpretação dos sonhos, viu, irmãos? Porque tem tanta gente fazendo cada interpretação. Olha, você já entende. Cuidado com isso. Tá? Então, sejam prudentes. Se vocês forem mesmo, sabe, falar sobre os sonhos que vocês tiveram, sabe, orem a Deus, peça graça a Deus, sabe, para que Deus possa mostrar uma pessoa que seja idônea, entendeu? Mas normalmente, irmãos, os sonhos são de interpretação para você. Deus vai te dar o sonho, Deus vai te dar a interpretação. Pode usar a interpretação. Normalmente não precisa pedir para ninguém. Muito raro você precisar de pedir para alguém. Se for um sonho de Deus, você vai acordar incomodado com o teu sonho, você vai dobrar o joelho, você vai orar, e Deus vai te dar a interpretação. Agora, cuidado, tem interpretação que você não quer que ela seja verdadeira. Né? Está andando assim, meio lá, meio cá, e Deus dá um sonho, a pessoa nem quer orar para Deus dar a interpretação. E se ora, não quer entender como realidade. Meus irmãos, nós devemos ser submissos à vontade de Deus. Deus corrige aquele que ama. Se Ele te deu um sonho, e se o sonho é de correção, é porque Ele te ama. Ouça essa voz, ouça esse conselho. Deus tem um negócio na tua vida. Ruim mesmo seria se Deus já tivesse te abandonado. Mas Ele não abandonou ninguém. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele nos corrige. Amém, irmãos? Amém. Bem, a palavra que nós ensinamos aqui tem a ver com o fundamento que o apóstolo Paulo ensinou, ok? Com a motivação que nós estamos aplicando para trabalhar na obra de Deus, certo? E eu espero que a gente entenda o seguinte, olha, o fundamento é a base doutrinária, e a Bíblia Sagrada. Não vamos deixar nos levar por ventos de doutrinas, por costumes, por modismos, por coisas que vêm e que vão, que são só ventos, tempestades que vão embora. Esteja plantado na casa do Senhor. Leia a Bíblia. Meu conselho é leia a Bíblia. Aquela rotina de ler a Bíblia um ano, uma vez por ano, lendo 3 capítulos por dia, é excelente. Faça isso. Não é tanto sacrifício.
Se você ler 3 capítulos por dia, ao final do ano você leu a Bíblia inteira. Faça isso. E aí, a cada leitura que você fizer, que você não entender, pergunta para o pastor Lucas. Nós falamos essa semana sobre a possibilidade de ter aqui um curso teológico. Na nossa igreja, congrega lá o pastor que é o presidente da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E essa ETAD tem um curso que é tipo por correspondência. Eles mandam um livro, né? São acho que 32 livros, se não me engano, não estou bem certo. E aí tem no final, tem a provinha, então os alunos vão estudar no núcleo, quer dizer, vem um local para estudar, com um coordenador que puxa isso, e aí respondem as perguntas e mandam de novo para a ETAD. Quando chegar todas as respostas de todos os livros, vocês recebem o certificado. É muito bom. Eu aconselharia a igreja ter aqui um estudo sistemático da palavra de Deus. Porque uma coisa é conhecer a Bíblia, irmãos. Outra coisa é lê-la anualmente. Sabe? E aquilo que não entendeu, a gente buscar recursos. E até aconselho você ter uma Bíblia com explicação, de estudo. Aqui eu estou aqui, por exemplo, a Bíblia de estudo pentecostal. Essa Bíblia é ótima, porque as dúvidas que você tiver sobre o conteúdo que você está lendo, você busca a nota de rodapé. E você vai ter uma explicação sobre aquele texto. Como é que nós, os pentecostais, encaramos aquele texto que está sendo explicado. Ok? Então, eu aconselho vocês terem uma Bíblia dessa, e na leitura anual, vocês já levarem isso, sabe, lendo as notas de rodapé. Cada coisa que você não entender, você lê para te esclarecer. Hoje não foi uma pregação, né? Foi mais um ensino, foi mais uma coisa sistemática. Mais uma prevenção, para nós estarmos atentos, irmãos. Eu sei que é uma igreja sadia, o pastor Lucas é muito seguro disso, né? Vocês gostam de uma saúde espiritual muito boa. Continue assim, irmãos. Não deixe as inovações entrarem, não. Uma coisa é a doutrina, outra coisa são os costumes. O costume do homem muda, né? Muda. Né? Mudou, graças a Deus que mudou, né? Muita coisa mudou aqui, né, pastor Lucas? É isso mesmo, temos que ir em frente. Mas, irmãos, o que era pecado continua sendo pecado. O que era errado continua sendo errado. Isso nós não vamos mudar, porque é a palavra de Deus. Vamos continuar amando a Deus de todo o nosso coração e servindo ao Senhor prazerosamente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Quero incentivar aqui, olha, conversei um pouco com o pastor Lucas sobre aquilo que a gente pode fazer no sábado. E está sendo proposto a gente fazer aqui, então, um estudo especial para os casais. Se tiver jovens noivos, um casamento planejado, também você pode vir nesse estudo. Então veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a base bíblica para a vida conjugal, e depois nós vamos falar um pouco sobre comunicação na vida conjugal, isso mais ou menos uns 40, 50 minutos. Depois eu e a Edneia temos alguma dinâmica para fazer com vocês aqui. Eu mostrei algumas delas para o Lucas, né? E disse para ele que o tempo era pouco, que a gente ia cortar, né? Mas ele gostou tanto do material que ele não quer que a gente deixe nada de fora. E aí, para fazer tudo do jeito que está ali, nós teríamos que ter 3 horas. 40 minutos da palestra, mais uns 40 minutos de uma dinâmica e mais uns 40 minutos na outra, com um intervalo entre essas dinâmicas aí. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vocês vão fazer aqui uma enquete, fazer uma pesquisa, né? Os casais que estão aqui, vocês têm como chegar aqui na igreja, por exemplo, no sábado às 17 horas e saírem às 20? Vocês querem isso? Amém? Então tá bom, gente. Olha, um material vai nos induzir a melhorar a conversa lá em casa. Aquilo que está bom, nós vamos aprender a dizer que está bom, sinalizar para o conjunto. Esse é o caminho que continue fazendo. E nós vamos aprender também a dizer, olha, aqui não me agrada tanto. Tem como ser melhor? Entendeu a linguagem? Amém. Não é aquela linguagem, ó, para de fazer isso me ofende. Não, vai ofender o outro também, né? Não é só ele. Tem que ser sábio na forma de cobrar. Tá ok, meus amigos? Então, nós estamos combinados então. Sábado, 17 horas, os casais, marido e mulher, ok? Quem tiver caneta, quem lembrar, por favor, traga a caneta, que nós vamos, o que vocês vão escrever vai ser para vocês, não é para mim, tá? Então, vem sem receio. Todo o material que nós dermos, nós vamos dar um material por casal. E nós vamos fazer, provavelmente, se os jovens estiverem aqui nesse recinto, né, Lucas? A gente vai fazer no outro lado. Então, a gente vai se separar. O casal vai ter que conversar. Nós seremos os facilitadores da dinâmica, estaremos mais distante de vocês e vocês vão conversar avaliando como está a vida conjugal. E o que vocês fizerem no papel é para vocês. Eu e a Edneia não veremos, é coisa de vocês, só para vocês. Nós estaremos lá para orientar a dinâmica.
Agora, quem vai conversar sobre a vida conjugal, vai falar sobre aquilo que está bom e aquilo que pode ser melhor, são vocês, entre vocês. Nós nem vamos saber. Nós só vamos saber se você está conversando ou não. Se tiverem feito duas estátuas um na frente do outro, a gente sabe se estão conversando. Precisa mesmo de melhorar a comunicação. Tá ok, gente? Ok, então, vale para os demais casais. Eu espero, né, que a gente possa abençoar todos os casais dessa igreja. Por onde nós passamos fazendo esse trabalho, irmãos, foi bênção. Porque existe um canal de abertura para vocês conversarem. E pasmem vocês, entre marido e mulher. Olha, o índice de conversa dos problemas conjugais é baixíssimo. A gente conversa sobre tudo. Sobre os filhos, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre o pastor, sobre a mulher do pastor, sobre o carro, sobre o emprego, mas sobre a nossa vida conjugal. Normalmente, a gente conversa isso aqui. Deus tenha essa bênção para a tua casa. Você vai sair daqui dizendo, valeu a pena. Amém? Amém. Fale para os demais, para eles virem também. Tá ok? Deus nos abençoe.